Boa noite, boa noite, boa noite. Mais um Sem Dor Experts, depois de poucas aí semanas, né, de ausência, estamos aí de volta com esse projeto maravilhoso que leva a educação em dor para todo o Brasil gratuitamente, um projeto da Faculdade Simpen, do Caminho Sem Dor, do Instituto Bem Brasil, apoiado pelo Laboratório Cristália. Mais uma vez, agradecer Maurício, Marcos Sérgio, que estão manifestando. Boa noite, Maurício. Ao apoio do Laboratório Cristália. E agora a gente entra aí na última fase, né? No último terço do projeto Sem Dor Experts, pelo menos desse ano. A gente pode continuar no que vem, depois a gente conversa. Mas que é a último, né? Serão os últimos momentos aí, agora as últimas 14 aulas, né, desse projeto, que está aí, por enquanto, somente no meu canal no YouTube, youtube.carlosmarcelodor, mas logo, logo estará aí na plataforma também do Caminho Sem Dor, né? Tanto no canal do YouTube do Caminho Sem Dor, quanto na nossa plataforma que está para ser lançada, onde haverá mais material, inclusive materiais acadêmicos, que estarão disponíveis aí para quem quiser acompanhar e se informar sobre a medicina da dor. Não há dúvida que a medicina da dor é uma das especialidades que mais crescem nos últimos anos, né? Que mais cresceram nos últimos anos dentro da área médica, e a gente espera que isso reverbere aí para todas as regiões do Brasil e que seja realmente, né, uma especialidade médica no futuro e uma especialidade que leve conforto e tratamento a todos os pacientes. Então, falando, né, sobre essas mudanças da parte final do Sem Dor Experts, apresento a vocês uma sequência aí de 6 aulas que nós estaremos falando quase que um mini curso sobre dor no câncer, né? A primeira aula é hoje, será feita por mim, onde a gente vai falar de conceitos. Nossa, cara, conceitos, sim, conceitos. Hoje não se fala de remédio nessa aula. A gente vai ter uma aula só de opioide, vai ter uma aula só de tratamento, vai ter uma aula de terapias intervencionistas, uma aula de terapias implantáveis para o tratamento da dor, do câncer. Mas antes de tratar um paciente, nós temos que reconhecer quem é esse paciente. Quem é o paciente que está sentado à sua frente com um quadro de dor relacionado ao câncer? Não adianta nada você fazer uma prescrição maravilhosa de opioide, por exemplo, você fazer uma prescrição de morfina linda, se você não entende o que aquilo significa para o seu paciente, né? Então, hoje a aula a gente vai falar sobre conceitos, né? Sobre quem é o nosso paciente com dor no câncer. Na semana que vem, outro aspecto importantíssimo do tratamento desses pacientes, mesmo para nós que não somos oncologistas, nós temos que, de alguma forma, entender o processo de doença, entender o que acontece com o nosso paciente. Então, nós vamos falar também sobre diagnóstico e prognóstico. O prognóstico é muito importante, principalmente no conceito de... Deixa eu só ajustar aqui um negocinho. De processo de doença, entender o que acontece. Principalmente no conceito de terapias intervencionistas, onde você, muitas vezes, se você não tiver um diagnóstico apurado, você não consegue fazer uma boa indicação. E depois, no dia 4 de setembro, nós vamos falar sobre tratamento clínico da dor do câncer. E na aula de tratamento clínico, a gente vai abordar todas as opções de tratamento, exceto o uso de opioides. Essas 3 aulas serão dadas por mim mesmo. No dia 11 de setembro, o professor Paulo Renato, né, que estará, nós dois estaremos presentes em todas as aulas, o professor Paulo Renato chega aqui ao final da aula para comentar com a gente hoje. No dia 4 de setembro, o professor Paulo Renato fará uma aula sobre opioides, justamente voltado para a dor no câncer. No dia 18 de setembro, nós iremos falar sobre terapias implantáveis, né? Por exemplo, sobre a bomba de infusão de fármacos, né? Principalmente a bomba de infusão de morfina, e os catéteres que a gente pode colocar tanto percutâneo quanto totalmente implantado, né? E no dia 25 de setembro, a gente encerra esse ciclo de dor no câncer, esse mini curso, né, gratuito sobre dor no câncer, e a gente vai falar, o professor Paulo Renato Barreiros da Fonseca vai falar sobre terapias intervencionistas da dor, né, para dor no câncer.
Terminado esse ciclo, o próximo ciclo, também de 6 ou 7 aulas, será exclusivamente sobre dores ortopédicas, né? Então, após esse ciclo de dor no câncer e de dores ortopédicas, nós teremos aí as últimas 2 ou 3 aulas do Sem Dor Expert. Essas 2 ou 3 aulas serão muito especiais também, onde nós iremos abordar exclusivamente casos clínicos. Inclusive, convido, né, a todo mundo que nos acompanhou aí ao longo dessa longa jornada e nos brinde aí, nos mande seus casos clínicos, se quiser se dispor a apresentar um caso clínico aí. Provavelmente isso deve acontecer durante o mês de novembro, né? Quando a gente já tiver aí terminando essa edição, né, do Sem Dor Expert com as nossas 40 aulas. Mais uma vez, agradecer ao Laboratório Cristália por todo e o enorme apoio. Como vocês sabem, o Sem Dor Expert, ele sempre começa obrigatoriamente às 8, também conhecida como 8h10. Faltam 2 minutos, e eu vejo aqui no meu querido amigo, sócio, parceiro, irmão, que está presente, professor Paulo Renato. 2 minutos para saudar a plateia, professor Paulo Renato. Fique à vontade. Deixa eu habilitar para você ligar seu som. Espera aí, só um minutinho. I'm so sorry. Deixa eu deixar o professor Paulo Renato aqui. Vou colocá-lo como professor Paulo Renato. Prontinho, professor. Boa noite. O Carlinhos, prazer estar aqui com você. Prazer estar aqui com a Sociedade Brasileira para Estudador. Obrigado por estar participando aqui também mais uma vez nesse evento maravilhoso do Cristália, que é nosso patrocinador. E nós vamos falar sobre hoje, né, Carlos, sobre o tema que é do coração, né? Que é conceito sobre tratamento da dor no câncer. Hoje nós atendemos, né? Estou até com uma estagiária nossa, Carlinhos, do Clinic Dor e do Paymaster, e a Marina Brunner, né, que fez excursão conosco ano passado, estava comigo hoje. E hoje, assim, é um conceito que eu gostaria de deixar com todos vocês antes da aula do Dr. Carlos, que é o conceito de uma vez câncer, sempre pense que é câncer. Então, a paciente minha desde 2020, sem dor alguma, um câncer de mama, já tinha uma história de uma metástase de óssea tratada em 2020 exclusivamente com radioterapia, atualmente fazendo tratamento com denosumab só, assintomática, tomando pouco opioide de 2 anos, 3 anos para cá, e apareceu hoje lá com uma dor lombar, né? Dor lombar, dor pior na hiperextensão, já tem uns 10 dias de dor, e eu tinha feito uma cintilografia para levar para o oncologista nessa semana, mas não tinha pego o resultado. Bom, mobilizei as fontes, vamos atrás dessa cintilografia, vamos pedir uma tomografia computadorizada de urgência, pedimos a tomografia computadorizada e realmente a metástase de L1 é ativa, captando. Então, pensa que seu paciente oncológico, quando tem uma dor nova, você tem que correr atrás, você tem que ver se é ou não é. Se não for, puxa, que bom, não era, né? Fui preciosista, exagerei nos exames. Mas quando você dá um tiro certeiro, né? Então, essa menina está com a metástase única em L1, está ativa, ela vai fazer provavelmente um novo ciclo de radioterapia, deve ficar bem, deve controlar a doença de novo. Esse é o conceito que eu queria passar, Carlinhos, antes da gente começar efetivamente aí com o senhor apresentando os conceitos. Eu já assisti, como você mesmo falou, 20 vezes a sua aula, mas às 20 vezes eu aprendo mais alguma coisa contigo. Então, muito obrigado aí pela oportunidade de estar dividindo esse palco aqui com você e vamos em frente. Obrigado, Carlos. Muito obrigado, professor. Então, vamos começar. Como eu disse, a aula hoje a gente não fala de remédio, né? Hoje não é um dia de falar de remédio, hoje é um dia de falar do que é mais importante. O que é mais importante? O mais importante é o nosso paciente, né? É a pessoa que estará ali na sua frente, é o pai de família, é a esposa, é o filho, é o avô, é a pessoa que não vai ver o neto formar, é a pessoa que não vai ter condições, por exemplo, de realizar um grande sonho da vida dela. Esse é o nosso paciente. Para quem não me conhece, né, meu nome é Carlos Marcelo de Barros, né? Eu sou anestesiologista com área de atuação em dor e cuidados paliativos. Tenho a honra de ser
de ter sido eleito no último congresso, no último CBDOR, e serei presidente da Sociedade Brasileira para o Estudos da Dor nos anos de 2024 e 2025, no qual eu espero, sim, fazer um grande trabalho e ajudar a criar aí um Brasil, né? Construir um Brasil sem dor. Quando a gente fala, né, de dor oncológica, nós colocamos veementemente uma doença ameaçadora da vida sobre os ombros desse paciente, né? Só que, clinicamente, nós, como médicos, outros profissionais de saúde, que a dor ela não é só do médico, ela é de todos os profissionais que estão envoltos no cuidado desse paciente, ela vem acompanhada de várias alterações emocionais, espirituais, sociais e físicas durante o transcorrer dessa doença. Isso cursa com vários altos e baixos. Então, você tem importantes alterações, sejam físicas, sejam psicoemocionais, sejam espirituais, que vão interferir gradualmente ou, né, tragicamente, em alguns casos, na maneira que você aborda e trata o seu paciente. Então, esse estudo ele é bem interessante, porque ele mostra bem claramente isso, né? O quanto que cada componente ele é importante. E como você analisa, qual o paciente sofreu tanto durante todo o trajeto da doença, o sofrimento físico, a perda de capacidade física, a perda de complexidade, ela vem nas fases mais avançadas da doença. Durante o transcorrer da doença, o sofrimento muitas vezes não é somente físico, né? Nós temos ainda um modelo meio antiquado, um modelo antigo, né, de quando você tratava esses pacientes, um modelo de cuidado paliativo ou não, né, com a medicina centrada na doença e não centrada no paciente, onde você tinha uma divisão clara, né, entre o que é o cuidado centrado na doença e não, agora terminou, esse paciente não tem mais nada para fazer, é uma frase que infelizmente a gente escuta ainda, ele ia para cuidado paliativo e depois morreu, acabou. Os conceitos eles foram mudando, onde, por exemplo, o cuidado paliativo ele entra junto com a terapia modificadora da doença. Mas esse conceito também se mostrou insuficiente, levando em consideração os aspectos que eu mostrei no estudo anterior, que você tem variações importantes durante o transcorrer da doença. Ou seja, você tem um caminho enorme a ser transcorrido por aquele paciente, e nem sempre é a mesma coisa, né? Então, você tem a necessidade de um novo modelo, onde você tem o tratamento oncológico, que é fundamental, os cuidados paliativos, que acompanham, inclusive, a família após o óbito do paciente, para você reduz substancialmente a incidência de luto patológico, mas você tem momentos que a entrada do tratamento ela tem que ser mais proeminente. Por quê? Você tem o que a gente chama de complicações psicoemocionais, sociais, físicas, whatever, durante o transcorrer da doente, que pioram. Então, o paciente ele passa por ciclos de melhora e piora, melhora e piora. Às vezes não aconteceu nada com o paciente, ele está bem, mas ele recebe a doença, por exemplo, que o tumor não diminuiu. Ou ele recebe a doença, a notícia que ele vai, por exemplo, ter que trocar a linha de quimioterapia, que a primeira não está tendo efeito. É claro que isso vai impactar na vida do paciente, como ele vai lidar com isso. Então, e nós temos que tomar muito cuidado com o tipo de paciente que a gente trata, com a maneira que a gente vai abordar, com o que a gente leva no coração, como profissional de saúde, né? Porque se você chegar... Eu fui intensivista durante muitos anos da minha vida, e isso era muito normal, né? Você, por exemplo, está com uma pessoa que você ama dentro da UTI, o médico abre a porta ali magnanimamente e pergunta, às vezes alguns até com voz solene, né? Você quer que faça tudo pelo seu familiar? Alguém vai falar que não? Alguém vai falar, não, não quero que faça, não? Então, explicar para o paciente o que é fazer tudo. É fazer tudo que vai levar conforto, melhora da qualidade de vida, de maneira racional, sem expor o paciente a tratamentos desnecessários. Esse é um conceito que a gente tem que trazer junto com a gente. Mas de maneira bem racional. Por quê? Às vezes,
para poder aliviar a dor e dar qualidade de vida para aquele paciente, você tem que levar ele para o centro cirúrgico, você tem que fazer um procedimento invasivo, às vezes em condições não ideais clinicamente, mas sabendo que isso vai melhorar o seu paciente. Então, entender o que é fazer tudo que no final da linha tem um potencial real de melhorar a vida do paciente. Você não pode fazer nenhuma conduta que não vá melhorar a vida do paciente ou mudar a estratégia dele. Porque nós temos aí também que lidar com o nosso paciente com os valores morais que a gente carrega, né, perante a morte, por exemplo, eutanásia, ortotanásia, distanásia, mistanásia, suicídio assistido, que é um tema extremamente recorrente no consultório de quem atua com paciente com dor oncológica. Por quê? Se no nosso país nós não temos leis que nos levam a isso. Mas é importante a gente entender que existe dois tipos, né? Eu demorei para captar isso durante a minha trajetória. Existem basicamente dois tipos de morte que você pode abordar: a morte física e a morte social. Ah, cara, não tem só um tipo de morte? Não, não tem só um tipo de morte. Por exemplo, quem olha essas duas pessoas aí, eles podem não estar vivos fisicamente, mas alguém passa uma semana ou um mês sem ouvir falar de um dos dois. Então, socialmente, eles estão muito presentes, né? Então, socialmente, internamente, dentro da nossa história, eles estão presentes. E a gente mostra aqui, eu sempre coloco essa foto para mostrar o quanto que a vida é imprevisível, né? Esse aqui foi da sexta-feira do Grande Prêmio de Imola. Esse aqui, evidentemente, os brasileiros, todo mundo sabe quem que é. E aqui o Roland Hasselbeck morreu um dia depois desse dia aqui, desse evento, e o Ayrton Senna morreu no outro dia. E existe o pior tipo de morte que pode acontecer, que é a morte social. A morte social, o Brasil tem os seus holocaustos, o Brasil tem uma história bem violenta, né? Eu não sei quem fala que o Brasil é pacífico, o Brasil não é pacífico. O Brasil é bem violento e a gente tem aí, talvez um livro que seja obrigatório, todo brasileiro leia. Que sim, o Brasil teve seu holocausto, o Brasil teve, ainda tem muita morte social. Morte social é aquela pessoa que está viva, né, fisicamente viva, mas socialmente ela é abandonada e morta e por aí vai, né? Então, aí a gente tem, dentro desses conceitos de morte, a eutanásia. A eutanásia, ela é um ato de promover a morte antes do esperado com motivo de compaixão. Ou seja, o paciente não tem mais tratamento, você vai e faz esse tipo de ação. Só que você tem dois tipos de eutanásia. Eutanásia ativa, que é aquela que você vai e aplica, né, o medicamento no paciente. Normalmente, o medicamento é autorizado em alguns países, aqui vai muito de foro íntimo de cada um. E a eutanásia passiva, que é o meu maior medo no Brasil, que é a morte pela falta de atendimento necessário. Por exemplo, um paciente, pelo fato dele ter uma doença avançada, você não tratar uma pneumonia, por exemplo, que pode ser uma causa reversível, né? E existem conceitos, né, que eu tenho bastante medo. É impossível você falar de câncer, de tratamento de dor no câncer, de doença avançada, sem ter pelo menos noção básica desse tipo de conceito, né? Porque são conceitos muito enraizados em discursos morais muito fortes, né? Mas que às vezes distanciam um pouco da realidade e às vezes cai um pouco na hipocrisia que o ser humano sempre carrega, né? Para mim, essa imagem aí é a melhor de todas, né? Se você pergunta para a pessoa se ela é a favor da eutanásia, se é a favor da sua ou da minha, né? Então, nós temos que levar isso com bastante cuidado, porque quem atua diretamente com o paciente oncológico vira e mexe e você é confrontado com essa situação. E por que eu estou falando desses valores morais? Porque a nossa atuação como médico de dor, como profissional que atua com paciente de dor, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacionais, todos que atuam, é promover uma passagem, ou seja, um momento mais importante da vida da pessoa, envolto de tanto sofrimento, principalmente físico, é que a gente consiga atuar e fazer isso no menor sofrimento possível ao ser humano e à sua família. Essa é a nossa função. Por isso que tratar a dor é tão importante.
E nós sabemos que o paciente que morre com sintomas maltratados e principalmente dor, a incidência de uma morte, ou seja, paciente que não tem uma boa morte, por assim dizer, a incidência de luto patológico, complicações e litígio com a equipe médica é muito maior nessas famílias que vivenciaram a morte do paciente com situação bem pior. Então, a gente tem que trabalhar pela liberdade, pelo carinho e por tudo que é bom para o paciente. Tomando cuidado no nosso país também, mas eu não julgo, a educação médica que a gente recebeu foi essa, a educação médica que eu recebi foi essa. Eu não formei há tantos anos atrás, assim. Toda mudança de pensamento demora anos e anos e anos, porque senão décadas para ser impregnada em todas as ações, porque você tem uma mudança, você tem gente que foi construída moralmente e formação técnica de um jeito, e você tem depois a evolução. As pessoas que evoluem, elas podem ir mudando, mas não muda tudo de uma vez. Então, você tem que ter, né, e acontecendo o turnover dessas. Então, para a gente evitar a distanase. A distanase, também conhecida como obstinação terapêutica, era um conceito que eu aprendi na faculdade como certo. Nada, tudo bem. Né? Assim, não existe, não é nenhum crime a gente... você não tem que condenar também o colega que tem essa visão. Isso faz parte. Nós temos que mudar conscientemente de maneira gradual, né? Porque a distanase é você tentar manter uma vida não viável a todo tempo, e a todo custo, né? Isso não, realmente não é fácil lidar com a obstinação terapêutica. E a gente também, apesar de ter formação em cuidado paliativo, ter titulação, inclusive, em cuidado paliativo, é muito difícil, às vezes, né? O equilíbrio, né, entre insistir e deixar partir, né? A gente aprende muito com os familiares, com o paciente. Na verdade, a gente aprende mais com o paciente e com o familiar do que com a faculdade de medicina. Eu tenho uma história bem interessante de uma filha que ela pegou uma vez e falou para mim: Carlos, eu tenho que deixar minha mãe partir, porque amar também é deixar ir. Então ela entendeu aquilo, que não adiantava ela querer segurar a mãe dela ali com todo aquele sofrimento, que essa é uma guerra que a gente vai perder e não só gera sofrimento para o paciente. Então, nós temos, né, como profissionais de saúde, que nós vamos lidar com esses pacientes, criar modos e maneiras de não glorificar condutas que não são racionais, ou seja, que se não faz bem para a pessoa, mesmo que aumente o dia dela, o tempo de vida dela em uma semana ou mês, isso tem que ser pensado com muito cuidado e principalmente obedecer os valores que aquele ser humano carrega consigo. E é claro que surge, né, ideias esdrúxulas dentro dessa realidade, como, por exemplo, o suicídio assistido, né, que muita gente glorifica, mas olha só, gente, pelo amor de Deus, olha o tamanho da gambiarra. Certamente esse sujeito tinha a alma de brasileiro, né, para fazer uma gambira dessa aqui. E é claro que isso um dia ia dar ruim. Então, o que aconteceu? O Jack Kevorkian, tem até um filme dele, sobre o Dr. Morto, ele, entre aspas, ele ajudava as pessoas a morrer. Então, o que acontece? Você não podia aplicar, mas a pessoa podia se auto-aplicar. Aí ele criou essa geringonça aí, né, que era uma maquininha. Aí a pessoa apertava. É claro o que aconteceu. Um dia um paciente não conseguiu apertar, ele foi e apertou por si próprio. Aí o FBI já estava de olho nele, nhaque, em cima dele. Eu não tenho os números exatos aqui, mas eu sei que uma quantidade enorme aí dos mais de 100 pessoas que ele ajudou a morrer não tinham doenças terminais ou não tinham doenças ameaçadoras da vida. Então, é realmente bem controverso, né? Você permitir esse tipo de situação, ainda mais para quem tem sempre um valor moral de preservar a vida, uma vida que pode ser vivida, né? Desde que com qualidade e deixar o destino tomar o seu caminho, mas cada um aí com suas verdades, seus valores morais, né? E que o nosso trabalho no Brasil ainda é muito grande, que nós ainda temos um enorme número de mistanases, né, acontecendo nesse país, que é a morte por abandono, a morte sem nenhuma dignidade, a morte por falta de cuidados mínimos e básicos, por exemplo, né? Então,
os conceitos básicos são isso, e nós temos que entender, né, como médicos, o momento que a gente tem que entender que a gente tem que parar também, né? O sofrimento, ele tem limite. Então, falando aí rapidamente sobre isso, a gente vai falar sobre os conceitos, né, de dor no câncer. Então, vocês já entenderam que vocês, quem atua com esses pacientes, tem que ter, obrigatoriamente, um conhecimento básico sobre os valores morais que são inferentes a esse tipo de atendimento. É claro que a dor, ela altera o funcionamento físico, as atividades de vida diária, altera a vida do paciente. E no paciente oncológico, ela é bastante heterogênea. E o que nós temos que entender? Que esse paciente, ele tem sintomas físicos muito importantes. É lindo, é fantástico, é humanístico o médico ser acolhedor, o profissional de saúde ser acolhedor, você ter conhecimento espiritual, isso é humanístico, é ótimo, e eu acho isso fantástico. Mas não adianta ser nada disso se você não tiver conhecimento científico suficiente para tratar a dor, para tratar a fadiga, para tratar a náusea, para tratar a constipação, para tratar a inapetência. Não adianta, você pode proferir as palavras mais fofas e acolhedoras do mundo que o paciente vai continuar com sofrimento físico e vai continuar sofrendo. Então, uma coisa não é excludente da outra, nós temos que caminhar as duas coisas juntas. Então, o conhecimento clínico, ele tem que ser acompanhado de um alto grau de sentimento humanístico. Senão, é impossível a gente tratar esses pacientes. Lembrando que o que o paciente manifesta como dor, muitas vezes não é nocicepção. Ele pode manifestar como dor, sofrimento, medo de morrer, a constipação, né? Por quê? A ação do sistema nervoso central, ela é bem ampla. Você tem ações relacionadas à própria massa tumoral, o tamanho do tumor, comprimindo o nervo, comprimindo uma víscera, tendo alterações do sistema nervoso autônomo, como a própria função tumoral, né? Você altera o sistema imune, você aumenta a produção de citocinas, né? Tudo isso junto, leva a sintomas sistêmicos. Isso é físico. Físico. Não está só relacionada a aspectos psicossociais, emocionais, espirituais. Isso é físico. O que isso leva a sentimentos ruins, fisicamente, vão ser interpretados de outra maneira, conforme o que aquele paciente está perdendo na vida dele. Tanto que isso nos coloca em situações bem complexas, às vezes, de tratamento. Por quê? Suponhamos que você tem 2 pacientes com dor abdominal idênticos, né? Só que no paciente 1, a nocicepção é o fator mais importante. No paciente 2, é a maneira que ele lida com os medicamentos, é a somatização, ele tem dor incidental. Olha só, são 2 pacientes completamente diferentes, apesar de chegarem para você com a mesma aparência, o mesmo sintoma, a mesma queixa. O tratamento que vai ser 100% eficaz no paciente 1 não vai ser eficaz no paciente 2. E assim você pode levar também com outros importantes sintomas, como, por exemplo, a fadiga. O paciente número 1, a depressão é o fator mais importante para ele. O paciente 2 é a caquexia e anemia. Enquanto um paciente você vai tratar com antidepressivo, o outro você vai tratar com nutrição e transfusão sanguínea, às vezes. Olha o quanto isso é diferente. Pacientes que chegam para você com a mesma sintomatologia, com a mesma maneira de ver a doença, com a mesma queixa. Então, entender, antes de prescrever um dimorf, antes de prescrever uma metadona para o paciente, entender que nós temos aspectos relacionados à doença que precisam ser tratados e aspectos relacionados ao paciente. Então, eles não são excludentes, eles andam juntos. Lembrando que não existe solução fácil para problema difícil. Se você achou uma solução muito fácil para um problema que muita gente está pelejando há muito tempo, não é porque você é um gênio, é certamente porque você não entendeu ainda o tamanho da dificuldade da situação, né? Porque a dor, ela tem multifacetas, tanto que a IASP mudou a definição em 2020. Carlos, então, meu Deus, a dor oncológica ela é bem pior que a dor crônica? Não, não é bem isso. A dor ela é ruim de qualquer maneira, a dor é o que o paciente sofre. E há casos de dor crônica que tem um impacto negativo na vida do paciente muito maior do que a dor oncológica.
né? Então, não, é paciente por paciente. Eu sempre falo que a melhor definição que eu encontrei até hoje para dor é o que o paciente perde. Como assim, cara? Dor é o que você perde de momentos de vida, de capacidade de fazer as coisas que você gosta, é o filme que você não consegue assistir, é o filho que você não pega no colo, entendeu? É a viagem que você não faz. Isso é dor. Só que no paciente oncológico, essa dor vem recheada do significado que é uma doença que está ameaçando e potencialmente reduzindo a vida dele. Então, além de não poder ir fazer a viagem que ele vai ver, ele não vai ver a filha formar, ele pode não ver a neta nascer, ele pode não ver várias situações que ele gostaria de ver. E é claro que aquele sentimento, aquela nocepção que é desagradável, vai fazer ele pensar e relembrar ou metabolizar intelectualmente isso, o fato que a vida dele pode estar chegando ao fim. Então, contextualizar esses pacientes, às vezes não é tão simples, porque é difícil você tirar o que pesa mais nesse tratamento. É a dor física ou é a dor espiritual dele saindo, né? Por quê? Porque a gente interpreta a vida de maneira subliminar. Como assim, cara, subliminar? Os estímulos chegam para a gente e a gente reage. Entendeu? A gente reage conforme a gente cresceu, conforme a gente viveu, no lugar que você viveu, na família que você viveu, no ambiente que você viveu. E a gente vai reagir. E as pessoas não vão reagir igual. E não é que elas não vão reagir igual uma parte do tempo. Elas não vão reagir igual todo o tempo. E às vezes a mesma pessoa ela reage diferente conforme o momento de vida que ela está, né? E isso impacta, né? A doença oncológica impacta diretamente nesse tipo de reação e na nossa principal capacidade, que é a capacidade de fazer escolhas. O que nos define como ser humano é a nossa capacidade de fazer escolha. E quando a gente perde isso, a gente perde muito da nossa identidade. A gente perde muito do que a gente entende ou define como felicidade. Felicidade, ela anda de mão dadas, abraçada com a liberdade. Você perdeu sua liberdade, não importa como, a felicidade vai embora também. E são conceitos bem abstratos, ninguém é feliz o tempo todo, né? É algo bem difícil. Então, é impossível a gente entender o paciente se a gente não colocar, né, no local, no lugar dele. Então, imagina se você descobrisse nesse momento que você só viveria 5 anos. Como você faria as escolhas que você faz hoje? Eu tenho certeza que aqui nós temos aqui quase 90 pessoas assistindo, e imediatamente cairia para 1 ou 2, né? Eu, inclusive, ia parar de dar aula, com absoluta certeza. Mas você faz escolhas, por exemplo. Segunda noite, você poderia estar vendo televisão, você poderia estar no Netflix, poderia estar fazendo outra coisa, né? Mas está aqui, escutando alguém falar sobre dor no câncer, né? Por quê? Isso é uma escolha que você fez. Algo te move até aqui. Algo te dá uma razão para estar aqui, né? Umas mais novas, outras menos novas, não faz. Isso nos remete, né, ao que a gente tem de mais importante na nossa vida, né? O bem mais precioso que a gente tem, talvez seja até mais importante que a nossa própria vida, que é o tempo. Por que a gente tem que aproveitar bem esse tempo? Não existe nada que você não possa devolver para a pessoa. Agora, o tempo não tem como da gente devolver. Ninguém vai conseguir me devolver o tempo que eu estou aqui dando essa aula. Ninguém vai conseguir devolver o tempo do professor Paulo Renato, que está lá assistindo a aula para a gente comentar depois. E eu não vou conseguir devolver o tempo que vocês estão gastando aqui me ouvindo. Então, a gente tem que aproveitar isso da melhor maneira possível, que é o nosso bem mais precioso. Mais precioso, né? E quando você tem uma ampulheta na sua frente, né, todo mundo vai morrer, evidentemente. A gente não vive com essa percepção all the time. Você tem essa sensação de finitude, te tira a tua identidade. E é o que eu vejo, muito reclamação e muito... Não é reclamação, palavra errada. Verbalização desses pacientes, né? Porque a incerteza de futuro, a incerteza do que vai ser,
ela é muito difícil. E a espiritualidade, ela ajuda bastante nisso, mas não é todo mundo que tem, né? As pessoas com mais espiritualidade, elas lidam melhor com isso do que as pessoas que não têm. Então, a dor que você vai tratar prescrevendo um antibiótico, prescrevendo um opioide, prescrevendo um anti-inflamatório, está nessa dimensão de dor. Ela pode interferir na percepção? Pode. Mas o sofrimento, cada ser humano carrega o seu. Você tem que identificar isso. Alguns você consegue atuar, outros a gente não consegue atuar. E você tem que estar apto para enxergar isso no seu paciente. Eu sempre dou um exemplo muito simples. Você tem, por exemplo, duas pacientes, uma com cólica menstrual e a outra com câncer de colo de útero. Se fosse possível você medir, por exemplo, a quantidade de canal de sódio que é aberta no estímulo doloroso, as duas teriam a mesma quantidade. Mesmo estímulo doloroso, mas elas vão sentir a dor da mesma maneira? Não. Por quê? Como eu disse, a dor é o que você perde. Então, uma não vai numa festa, a outra pode ter a sensação que ela não vai ver o filho dela adulto. Quando elas acordam de madrugada com aquela dor, o que aquilo representa para uma é completamente diferente do que o representa para outra. Isso dá para tratar só com opioide? Não dá para tratar só com opioide. Então, a heterogeneidade de sintomas, ela é muito grande. O que que isso leva a gente para o raciocínio clínico? É que tem, assim, então, uma vez me falaram, cara, isso aí é muita filosofia para a mente só. Não tem nada de filosofia. Quem me conhece mais próximo, de maneira mais próxima, sabe que talvez seja das pessoas mais pragmáticas do mundo. Isso aqui você tem que conhecer para poder tratar bem seu paciente, entender por que muitas vezes o tratamento que você prescreveu não está tendo o resultado que você espera. Talvez você não esteja entendendo a real dimensão do que é um paciente oncológico. Por quê? A dor aguda, dano tecidual é o mais importante, ok. Na dor crônica, provavelmente as emoções são mais importantes. Na dor oncológica, os três, tanto o pensamento, quanto as emoções, quanto os danos, o dano tecidual, eles são equiparados. Então, o tratamento clínico agressivo, ele age fortemente no dano tecidual. E não adianta, se você não tratar o dano tecidual bem, você não consegue atingir as outras áreas de sensibilidade que o paciente tem. Então, não é dissociado. Então, o entendimento de como tratar clinicamente, ele é fundamental. Senão você não consegue acessar os outros. E se você não entender o que se passa por aqui, você não consegue entender por que que o seu tratamento foi falho, né? Nós temos aí alguns minutos, isso aqui é uma homenagem ao professor Alexandre Silva, uma das melhores pessoas que eu conheço. Eu queria pedir para quem se sentir bem e apto a isso, pegar um pedaço de papel aí e fazer um desenho desse jeito e escrever durante 3 minutos. Eu vou dar 3 minutos para vocês fazerem isso. É pouco tempo, né? Mas pouco. As 5 coisas mais importantes que você tem em posses materiais, as suas 5 atividades favoritas, as 5 partes que você mais valoriza do seu corpo, os 5 valores que você considera mais importantes em sentimento e as 5 pessoas que você mais ama na vida. Então, vamos dar aí 3 minutos para vocês pensarem e preencherem isso. Quem se sentir apto a fazê-lo, estou dando aí um tempinho de 3 minutos. Essa dinâmica, Carlos, é uma dinâmica muito interessante, porque ela vai nos mostrar a grandeza dos valores humanos. Eu acho que essa é a grande ideia dessa dinâmica, que vai tangibilizar isso, né? A primeira vez que eu respondi esse questionário, Carlos, foi no nosso curso aqui no Rio, nosso curso específico de tratamento da dor no câncer, o Life Dor, que nós agora consideramos que é um curso de alta complexidade, um curso de procedimentos avançados em dor. A gente teve uma imersão clínica, né?
Foi que ano, Carlinhos? 21? 2021? 21, professor. Foi o 2021. 22. E foi a primeira vez que eu vi o Alexandre aplicando esse questionário. Eu te dou parabéns aí por você apresentar, porque ele resume tudo que você falou. Tudo que você falou. A gente vai ver aí o caminho sendo trilhado nas respostas que as pessoas vão dar. Achei muito bacana essa tua dinâmica, muito interativa. E para mim também não foi fácil, não, professor. A Uhum. primeira vez. Eu te falo que não é fácil até hoje, né? Eu já devo ter feito isso aqui, sei lá, 200 vezes, pelo menos. Mas, É interessante que imagino que as suas respostas não mudaram nas 200 vezes que você respondeu, né? não, com certeza. Com certeza não. E a gente vê, assim, muito o que o paciente passa, né? Uhum. Então, vou considerar que todo mundo já preencheu, porque senão a gente não consegue sobrar tempo para o mais importante, que é o debate. Se você preencheu aquilo tudo, você é uma pessoa normal, que está vivendo a sua vida, né? Está num dia de flores, normal. Popular brasileiro, vida que segue. Aí você vai tomar um banho e sente um pequeno nódulo no pescoço e outro na axila. Dos 25 itens que você anotou, você tem que cortar 2. Né? Nisso, né, como todo bom pessoa, a gente entra em negação. Não, estava meio resfriado, vida que segue, isso aí não é nada. Né? Só que 15 dias depois, os nódulos permanecem lá no mesmíssimo lugar. Corta mais 2 itens. Perdão ter que fazer isso rápido para a gente ter tempo de debater. Aí você começa a ficar preocupado, né? Você tem andado muito cansado, provavelmente está muito resfriado, você já teve cisto mamário, já teve uma dificuldade para urinar se você foi homem, mas resolve no médico, né? Corta mais um item. E você cortou esse item, o médico examina e solicita uma mamografia ou ultrassom de próstata, se você for homem. E sempre fala aquela frase, né? Eu tenho certeza que não é nada, mas vou pedir uma biópsia. Faremos no final de semana. Eu nunca consegui entender essas frases. Se você tem certeza que não é nada, você pega a biópsia para quê, né? Mas enfim, isso acontece. Corta mais 3 itens. Aí você decide fazer a biópsia, o médico informa que é uma pequena cirurgia, ele vai tirar alguns nós, mas para você ficar tranquilo que provavelmente é benigno. Corta mais 2 itens. Você acorda na sala de cirurgia, acorda ali na RPA, você está com muito medo e o médico tem que te apresentar o resultado da congelação. É maligno. Então, você recebeu um diagnóstico de câncer. Corta mais 4 itens. Aí você já começa a fazer radioterapia, faz cirurgia, segue a sua vida, corta mais 2 itens. O tratamento é bem penoso, né? Aí o que que acontece? Devagar a vida volta ao normal, você se recupera, já se passaram ali 2 anos do último evento, né? Você está um dia agradável, você começa a sentir frio, falta de ar, um pouquinho de desconforto, corta mais 2 itens. Como os sintomas não diminuem, você procura o médico novamente. Depois de alguns exames, o médico te informa que a doença voltou. Então, você vai fazer quimioterapia, porque não tem como mais fazer radioterapia. Você tem que cortar mais 2 itens. E não existe não cortar, né? Porque a gente não tem opção de não cortar. Para mim, o mais revelador dessa dinâmica foi isso. Você não tem opção, vou parar por aqui, né? Não, essa opção simplesmente não existe, né? E numa certa manhã, você está meio sem energia, tudo.
o médico, se você está sendo tratado num lugar que trata o ser humano e não a doença, o médico te informa que o tratamento não está suspendendo, que ele só vai te fazer mais mal do que bem, e suspende o seu tratamento. Você tem que cortar mais 3 itens. Então, você chega um momento, talvez o mais importante, né? O mais importante da vida de qualquer ser humano, que você está ali em sofrimento, mas já não sente mais dor, não sente mais mal-estar, né? Você tem uma vontade de perguntar, mas não tem força, né? E você percebe que o seu tempo está se passando e encerrando a sua jornada aqui na Terra. Aí você corta os últimos 2 itens. Eu acho que isso é bastante reflexivo mesmo. Nós temos que entender, né, o que que faz. E eu lembro, a resposta que eu dou ao professor Paulo Renato, ele falou, primeira vez, quando eu fiz como aluno essa reflexão, professor Alexandre Silva, ela revelou o que que é realmente importante para mim. E falar que isso não mudou minha maneira de ver o mundo, mudou assim. Às vezes é tão óbvio, mas o óbvio tem que ser mostrado assim na sua cara. Puf. Se você perguntar genericamente o que que a pessoa acha que é importante para a vida, a maioria das pessoas vão responder a mesma coisa. Mas quando você passa por uma dinâmica simples dessa, apesar de ser feita aqui pela internet, uma aula online, muito rápido, isso aqui a gente tem que gastar bem mais tempo. Mas a partir do momento que você racionaliza isso e tem que mostrar o que que você está fazendo, realmente te mostra o que você pensa na vida real, né? E a gente tem que entender, tanto com o paciente quanto para nós mesmos, que a vida é sim o equilíbrio entre persistir e deixar ir, né? Então, essa aqui é minha querida Alfenas, a cidade que eu estou aqui agora, né? Não poderia deixar de falar do Simpen, do qual o professor Paulo Renato é meu sócio, uma honra participar dessa faculdade, né, que tem como objetivo levar conhecimento de medicina da dor aí a todo o Brasil e inclusive fora do país. Para quem gosta ou se interessa por medicina da dor, em termos de oncologia, a gente tem um curso totalmente EAD, um curso de 50 horas, né? Baseado... Esse período que a gente vai fazer aqui dentro do Sendor Expert é o resumo do resumo do resumo desse curso. Ele está aí disponível na nossa plataforma em EAD. São 48 horas de curso que fala somente sobre dor no câncer. E para quem se interessa mais por intervenção, nós temos um curso avançado de intervenção em dor, 100% prático, Cadaver Lab, lá na cidade do Rio de Janeiro, dias 23 e 24 de outubro, onde a gente vai fazer alvos que não são comumente muito abordados de maneira profunda em cursos de intervenção, como trigêmeo, esfeno palatino, implante de neuroestimulador medular, implante de neuroestimulador para DRG, implante de bomba intratecal, de catéter totalmente implantável, vertebroplastia, e a simpatectomia desde do esfeno palatino até o gânglio ímpar. Então, vai ser um curso bem interessante para quem trata dores, principalmente dores complexas. Esses são meus contatos, né? Quem precisar mandar uma mensagem ou questionar alguma coisa da aula, fica aí à vontade. E a próxima aula, dia 28, nós vamos falar de diagnóstico e prognóstico aplicados à dor no câncer, né? Então, esse foi o nosso recado hoje. E quem tiver interesse sobre a aula, está aqui o contato da nossa equipe de vendas, é só estar em contato lá. E esse QR Code aqui joga diretamente na página do curso. Muito obrigado. Parabéns, Carlinhos. A sua aula é sempre inspiradora, né? A gente sempre aprende, como eu sempre digo, né? E eu acho que o maior ensinamento que nós temos é que as pessoas têm pena, né, do paciente oncológico. As pessoas se comprometem muito emocionalmente com o paciente oncológico. E o que eu devo dizer é que isso é treinamento. Então, quando você vê um paciente que
você se sensibiliza com ele, geralmente um paciente jovem, com uma doença em fase avançada, mau prognóstico, não tem como você não se balançar, né? Mas o que eu digo é cuidado para que o sentimento de pena, distorça a sua possibilidade de tomar bons julgamentos, bons critérios, boas decisões a favor do paciente. Nada melhor do que ajudar um paciente a melhorar. E quando a gente fala em melhorar em oncologia, a gente não está falando no conceito biológico tumoral, né? Estamos falando melhorar a qualidade de vida, dando controle da dor, controle da ansiedade, controle da depressão, capacidade de autocuidado, capacidade de movimentação, ou seja, o paciente que está restrito conseguir se movimentar, ele se movimentando, cuidando de si mesmo, com controle da dor, com controle da ansiedade, controle da depressão, ele vai poder fazer as interações sociais que são importantíssimas, desde interações familiares até as interações trabalhísticas e viagem, tudo que a gente chama de qualidade de vida. Então, qualidade de vida não é tomar champanhe, correr na praia ou fazer uma viagem internacional. Qualidade de vida é fazer com que o paciente tenha condições de fazer o que ele quer. Então, se o que ele quer é ficar sentado vendo televisão sem dor, é isso que ele almeja. Sentar e levantar do vaso sanitário, entrar e sair do carro, visitar um familiar, participar de uma festa, de uma comemoração de família, isso é melhorar a qualidade de vida. E que o que nós podemos fazer é dar essas dimensões para melhora. Controle da dor, da ansiedade, da depressão, melhora da qualidade do sono, capacidade de autocuidado, capacidade de se movimentar, autonomia, né? Isso vai permitir que o nosso paciente melhore. Então, o meu recado de hoje, depois de uma aula espetacular dessa do Carlos, que embute muito de arte, né? Muito de filosofia, muito de reflexão, que a gente sempre fica impactado pela quantidade de insights que nós temos, de materialização à realidade dos conceitos fundamentais importantíssimos que ele passou, dizer que não me foge doenças em que a gente possa contribuir mais no controle da dor do que o paciente oncológico. Lembrando que um paciente oncológico, dentro da família, a família toda fica doente. Pelo menos 3, 4 pessoas dessa família estarão seriamente impactadas nas suas vidas ao cuidar, ao sentir a dor, a sentir o sofrimento, a participar da dor desse paciente. Lembrando que o paciente de câncer ele tem dor em todos os momentos do tratamento, desde o momento inicial do diagnóstico, com muitos exames de sangue, muitas idas ao setor de imagem, exames demorados, o próprio tratamento, ou seja, mesmo durante as fases iniciais do tratamento, a dor está presente, mas ela se torna mais prevalente, mais intensa nas fases mais avançadas de doença. Ou seja, esse é um paciente que estará conosco sob nossos cuidados, sob nossa atenção, por um prazo indeterminado, geralmente longo. Então, essa relação médico-paciente, desde o pensamento do cuidado paliativo precoce ao controle de sintomas, é um compromisso que nós temos. Nosso grande compromisso como profissionais de saúde é o compromisso com o desfecho, o compromisso com o resultado, o compromisso em nos colocarmos à disposição para tentar tratar de uma forma mais imediatista, não distante, não burocrática, né? Não distanciada, e sim próxima, acolhedora. Isso, às vezes, faz mais e melhor do que até muitos analgésicos. Exatamente, professor Paulo. Acho que a gente aprende isso. Você fala, é muito difícil você... Se você não interiorizar o que o paciente sente, você não consegue tratar esses pacientes. É quase impossível, né? Você tem que entender o que se passa na mente de uma pessoa que tem uma doença que ameaça a vida, na mente de uma família, na mente do filho, da esposa. É sempre muito difícil. Para umas pessoas é mais difícil, para outras pessoas é tão difícil quanto, mas elas conseguem suportar de maneira melhor. Mas a gente recebe muitos presentes na vida. Eu acho que a gente recebe tantos presentes desses pacientes que muita gente vive. Eu vou falar que talvez eu até vivi assim também. Você trabalha para fazer uma viagem e fugir do que você faz, né? Gente, a sua vida é o que você faz.
entendeu? Uma viagem é para você divertir lá ao lado das pessoas que você gosta, né? Então, aí você foge da sua rotina, não da sua vida. Sua vida é o que você faz todo dia. É a cama que você acorda, a casa que você acorda, o lugar que você trabalha, as pessoas que você vive, seus filhos, seus amigos, seus... Isso é sua vida. Isso que tem que ser bom, né? Aí você aprende também, muita gente vive a semana esperando glamorosamente o fim de semana. Aí chega domingo à noite, amanhã é segunda, velho. Hoje eu enxergo diferente. Segunda é o melhor dia da semana, você está tendo a chance de recomeçar, né? Ou seja, restart a semana e vida que segue. Então, senão você não consegue ter felicidade no que você faz, né? E é muito chato gente amargurada, né? Acho que a gente você não quer perder você vai não, eu, hein? Então, você só consegue ser bom para outra pessoa se você está bem consigo mesmo. Então, acho que a jornada é o mais importante. Então, aprender a viver bem no que você faz. Ah, Carlos, então não é importante viajar? Cara, eu adoro viajar, né? Mas é outro contexto. Eu adoro o que eu faço também, adoro onde eu vivo, adoro o meu trabalho. Eu não fico marcando o relógio, tá? Eu vou viajar daqui a tanto dia para fugir do que a gente faz, não. Sei o que a gente faz é o que a gente faz e tem que fazer bem feito e gostar do que a gente faz. Senão a vida fica bem difícil, né? Bem mais difícil. Muito obrigado aqui por todos os elogios. Eu queria fazer aqui dois pedidos. Primeiro que eu não recebi nenhuma pergunta. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, estou aqui à disposição. E segundo, se alguém se sente confortável, isso aí eu não peço, evidentemente, se alguém se sente confortável, fez a dinâmica pela primeira vez, em compartilhar aqui com a gente. É bem difícil, eu sei. Às vezes não tem ninguém que queira compartilhar, também não tem problema nenhum, porque é uma coisa bem complexa. Carlos, eu queria agradecer aqui, tem uma postagem da minha professora, a professora Virgínia Guarda, que está em Portugal. Foi Olha, minha professora quando eu era aluno interno e staff recém-contratado, né, quando eu fiz concurso para professor da Unirio, da disciplina de anestesiologia, a doutora professora Virgínia. Foi minha professora, ela é portuguesa e retornou para Portugal, está lá já há bastantes anos. E hoje, quando ela viu uma divulgação minha sobre o evento de hoje, ela me pediu o link. Professora, uma honra ter a senhora aqui conosco. Foi a professora Virgínia, que é médica anestesiologista, professora de anestesiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e agora está de volta a Portugal. Virgínia, prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado. nossa, que honra, que honra. E, Virgínia, te dizer, se a senhora puder ligar, acender, como diz o outro, ligar o A câmera? câmera, ou se a senhora estiver sem câmera, né? É, porque lá também é tarde pra caramba, né, Carlinhos? Lá são 4 horas a mais. Como é que eu Lá saiba? Portugal tem energia elétrica. deve ser 1 hora da manhã lá. Então, eu só queria dizer para a professora Virgínia, se foi professor Paulo, foi professor da Virgínia também, que às vezes a gente não tem ideia do impacto que a gente leva na vida das pessoas, principalmente das pessoas que você nem conhece, né? Com certeza a senhora não me conhece, mas os ensinamentos certamente, para o professor Paulo Renato falar com tanto carinho, é porque ele te considera muito como professor. Então, os ensinamentos que a senhora passou para ele em algum momento, ao longo da trajetória dele, chegaram para mim, que o Paulo também foi meu professor. Então, a gente reverbera ao longo dos anos e das transmissões, né, professor Paulo? O Carlos, nós dois, tanto eu quanto a professora Virgínia, nós fomos alunos e tivemos um mestre, que é o professor José Leonardo Machado Vaz, que faleceu ano passado com 93 anos, e foi sempre um inspirador para todos nós, né? Então, Virgínia e eu tivemos
a mão do Leonardo nos ensinando, desde do básico, funcionar um gelco e ter cuidado quando entubar, mas mais cuidado ainda com extubar. Eu tenho um monte de coisas que andam aqui no pé do meu ouvido que o mestre Leonardo deixou comigo desde aquela época. Então, professora Virginia, deixa um recado aqui, pessoal. Acabei de encaminhar um link de convite para um dos grupos do Caminho Sem Dor. Todas essas aulas, a gente tem grupos, já são mais de 10 grupos, acho que são quase 3.000 médicos nesses grupos, que a gente compartilha, né? E essas aulas são inteiramente gratuitas, e a senhora fica à vontade para participar, né? Seria uma honra para a gente se a senhora participasse, o link está aí no chat, e compartilhar com qualquer médico aí de Portugal, Espanha. A gente tem muitos colegas aqui da América Latina, professor Paulo, para participar aí de um desses grupos de WhatsApp do Caminho Sem Dor. Fique à vontade para compartilhar, porque o objetivo do Caminho Sem Dor é justamente esse: levar o conhecimento da dor a qualquer lugar que a gente possa chegar. Então, seria um prazer. Ô, bicho, eu fui criado aqui no interior das Minas Gerais, eu tenho que chamar de senhora. Então, fica aí. Então, fica o convite, Virginia, para participar do nosso grupo Caminho Sem Dor. E, por favor, compartilhe com os colegas aí de Portugal que queiram acompanhar e ajudar a gente também a divulgar a medicina da dor aí pelo Brasil. Agradecer fortemente, mais uma vez, a Cristália pelo enorme apoio, né? Dizer que hoje, apesar da gente não ter falado de medicamento, acho que eu falei umas 40 vezes, eu falo isso todo dia. É claro que você tem que ter humanismo, é claro que você tem que ter o sentimento, você tem que entender o paciente, mas se você não souber prescrever medicação de maneira correta, o seu Dimorf, a sua Mitedona, o seu anti-inflamatório, ele não vai funcionar, ele não vai ajudar o paciente. Então, isso é para entender que até que a prescrição bem correta, estudar, entender, saber o que você está fazendo, é tratar. Né? É tratar e é fazer o bem pelo paciente, né? Já vi aqui, vou pescar aqui. Professor Marcos Neves, por favor, falar em nome do Cristália. E agradecer mais uma vez o Cristália por nos apoiar nesse projeto, que tem sido aí fantástico, tanto para a gente quanto para quem consegue nos acompanhar. Oi, doutora, aqui é a Dani, eu sou gerente aqui em São Paulo. Nós é que agradecemos o espaço, tudo jóia? Tudo. Nós é que agradecemos a oportunidade de estar junto com vocês, de aprender com vocês e poder, obviamente, né, compartilhar com outros médicos, divulgar esse trabalho, esse conhecimento tão bacana que vocês trazem para a gente. Muito obrigado. Muito obrigado, Dani, mais uma vez. Agradecer ao Cristália, que a gente sabe que sem esse apoio, esse projeto não estaria de pé, e a gente não conseguiria fazer o que ele fez. Até hoje já são mais de 8.000 visualizações nas aulas do Sem Dor Experts. Então, é muita gente que já assistiu. Em média, hoje a gente atingiu em torno de 100 pessoas ao vivo, e depois mais uns 200, 300, 400 pessoas que assistem aí no meu canal no YouTube. E ao longo do projeto já são mais de 8.000 profissionais de saúde que tiveram contato. Então, convidar vocês para os nossos cursos, para as nossas formações, porque a ciência tem que estar presente no tratamento dos pacientes. E convidar também para semana que vem, a gente vai ter uma aula de diagnóstico e prognóstico em oncologia, né, voltado à interpretação do tratamento da dor, né? Então, e depois a gente tem aula de tratamento clínico, prescrever medicamento, que a gente tem que saber prescrever certinho, senão não adianta. O professor Paulo Renato vai dar uma aula fantástica, com certeza, de opioides. Depois a gente fala de intervencionismo, uma aula de terapias implantáveis e uma aula de procedimentos intervencionistas da dor. E depois a gente abre
para o próximo ciclo, que será de dores ortopédicas. Uma excelente semana, um grande abraço a todos. Espero todos aqui semana que vem, na mesma hora. A gente começa às 8h, mas pontualmente às 8h10. Um grande abraço, fiquem com Deus.